Boa tarde, gente. Nós estamos aqui para divulgar a 7ª edição do concurso fotográfico de Natal. Este ano o tema é um olhar sobre o tempo, de ontem ao hoje. Esse concurso fotográfico ele está na sua 7ª edição. Nós temos mais de R$10 mil de premiação em dinheiro e nós temos 3 categorias. A primeira categoria é fotografias amadoras. E para participar do concurso é muito simples. Basta postar a foto no Instagram com a hashtag concurso fotográfico, Caminhada Histórica de Natal, Festival Histórico de Natal, curtir o Instagram do Festival Histórico do concurso fotográfico. Então, você postando sua foto no Instagram, você já está concorrendo à categoria amador. Na categoria profissional, nós estaremos recebendo as fotografias até amanhã, meia-noite, até o domingo, meia-noite. Os fotógrafos da categoria profissional enviam um e-mail para concursofotograficonatal@gmail.com. E esse ano também nós estamos inovando com a terceira categoria, que é a categoria fotografias históricas. São aquelas fotos de acervo, aquelas fotos antigas que as pessoas tenham e que queiram participar do concurso na categoria fotografias históricas. Também enviam para o e-mail do concurso fotográfico Natal e estão concorrendo à premiação em dinheiro, a participação de uma exposição fotográfica e também as fotos vão passar a fazer parte do acervo do Instituto Histórico de Natal. Então, grato aí a todos. Todo mundo participando então? Tá todo mundo com seu telefone em mãos aí para poder fazer? Já está todo mundo chegando na praça. Deixa eu só permitir que todo mundo veja aqui. Bom, todos me ouvem bem então? Esse lugar que está todo mundo chegando agora chama-se Praça 7 de Setembro. E aqui eu preciso tratar com vocês de um momento que é do início do século passado. A chegada de algumas ideias que a gente chama hoje de ciência, certo? Ali naquela lateral é melhor, pode seguir, tá? Esse conhecimento científico levou uma situação no Rio de Janeiro que vocês vão se lembrar. Oswaldo Cruz pegou esse conhecimento, que é o conhecimento da vacina, e começou a aplicar a vacina na população. E as pessoas começaram a achar que o governo estava querendo matar os pobres. E isso virou uma verdadeira revolta, com gente morrendo na rua no meio de uma guerra. A chamada revolta da vacina? Estão lembrados da aula de história? Certo? Algo parecido e muito menos violento aconteceu nesse lugar que vocês estão pisando. Essa área da praça, ela era um quarteirão de casas, pertencentes quase todas à mesma pessoa, tá certo? E essas casas foram derrubadas para que fosse construída uma praça aqui em 1914. E depois se faz uma comemoração, trazendo um monumento à independência, simbolizando a liberdade ali no meio. É isso que essa estátua está nos trazendo, é um monumento à independência, que é de 1922. Mas essa praça vai fazer a gente fazer um trabalho em cima do que é o velho, do que é o novo e do que é o antigo. Por quê? Quando vocês olharem para a direita de vocês, certo? Vocês estão vendo esse prédio suntuoso? Vocês conseguem perceber que ali no meio, por causa daquele triângulo, a gente pode até chamar de nave central? O pessoal da arquitetura vai poder explicar isso melhor. Esse prédio, ele tem um estilo arquitetônico que se chama neoclássico. O neoclássico ele é caracterizado por essa suntuosidade, mas por uma outra característica que nós temos aí que chama simetria. Está vendo que você tem o mesmo número de janelas para um lado e para o outro?
Ele tá perfeitinho, tanto de um lado quanto do outro. E essa arquitetura marcou o império no Brasil. Vocês se lembram desse período da história? O que aconteceu? Na Europa tem uma guerra tão grande que um cara começa a dominar todo o território, chamado Napoleão Bonaparte. E Napoleão, quando invade, por exemplo, a Espanha, o que acaba acontecendo em territórios e colônias espanholas? Várias independências. Você tem independência em 1808, você tem independência em 1816, como é o caso da Argentina, por exemplo. Certo? E depois ele vai invadir Portugal, porque Portugal desobedece a uma ordem que ele deu de não fazer comércio com os ingleses. E por que eu estou dando essa volta toda? Porque essa situação faz com que a família real venha ao Brasil. E ela nos traz uma característica que nós mantivemos e a América Espanhola não manteve. A América Espanhola, gente, está dividida em diversos países, que são países irmãos. Mas o Brasil permaneceu unido. E um dos motivos é esse, porque a família real vem para cá, e aí depois ela já não consegue mais se soltar, ela tem que deixar um membro aqui, e é esse membro que faz a nossa independência em 1822. Era um caminho inevitável. Só que isso muda porque o Brasil permanece unido. E sim, vão ser mais um século e pouco unindo o Brasil até ele tomar a forma que ele tem hoje, tá? Ele vai tomar ali na década de 1950 o Brasil como a gente conhece. Por isso que, por exemplo, o pessoal que está mais lá para o sul, às vezes fala que nós somos, você é lá do norte. E a gente já se ofende dizendo, não, eu sou do Nordeste. Eu não sou, eu nasci em São Paulo. O Nordeste entrega todo o meu sotaque paulista. Mas dá para entender que a gente também chama eles do sul, né? A gente já dá essa diminuidinha. Porque tem o Sudeste. Foi até onde eu nasci, né? Eu me criei aqui. Aonde eu quero chegar? Essa imagem do império, essa arquitetura, foi considerada velha pelo novo regime que entrava no Brasil em 1889, a República. E por ser esse o velho, eles vão buscar o que há de mais novo na arquitetura para transformar um prédio velho, que era a intendência municipal ali na esquina, que tinha um andar só, e construir essa beldade que está o Palácio Felipe Camarão, inaugurar ele em 1922. Ele está lindo, tá? Tá precisando de uma olhada lá dentro, sim, porque madeiramento é madeiramento, tem que tomar esse cuidado. Mas eu sempre falo isso no passeio, que é para um grupo menor. Vocês têm aquele amigo que tem... Isso acontece quando a gente é criança, não vou nem falar do amigo. Quando você tem uma camisa que você gosta, uma bermuda que você gosta, um tênis que você gosta, um boné que você gosta, você põe todos eles e não combina, fica brega, certo? Pronto. Esse é um prédio quando isso dá certo. Por quê? Porque ele trouxe elementos de diversos momentos, diversas características de cada um para ter o melhor no mesmo lugar. A gente chama isso de eclético, certo? Não tem aquele teu amigo que é mais eclético, que assim, gosta de muita coisa? Eu na música, por exemplo, achava que eu era, até saber o quanto pouco eu sei de pagode. Então eu não sou tão eclético assim, mas tem gente que é muito. Você vai ter, por exemplo, aqueles pináculos góticos, tá vendo aquelas pontas ali? Você vai ter essa esquina com uma inspiração mourisca, que veio ali do norte da África, os mouros. Fora detalhamentos que marcam a época que a gente está falando, que é uma arquitetura moderna, tá? Mas o estilo a gente continua falando no eclético. Eles não precisa continuar não, tá? Porque a gente volta, já. Quer parar aqui? Pode ser. Não, pode segurar, tá bom? Eu ainda tenho 2 monumentos inteiros para falar tudo. Eu acho que a gente sai daqui depois das 6, pode ser? Brincadeira. Bom, estava falando do Palácio Felipe Camarão. Só que aquela também foi considerada uma arquitetura velha. E na década de 1970 se construiu o prédio do TJ, com o que havia de mais bonito no período, que é aquele que está lá do outro lado, nas costas de vocês, ó. Certo? Bem no comecinho da década de 70. Só que, uma década e pouquinho depois,
se teve uma necessidade de fazer uma Assembleia Legislativa e se trouxe o que havia de mais novo na arquitetura. E o que está acontecendo? A gente está começando a ver arquiteturas que parecem ser... todas as casas agora têm vidro e madeira, vidro e madeira, vidro e madeira. Teve uma fase assim. Todas as casas têm ponta na construção. São esses movimentos que nós vivemos. Inclusive, alguns de nós vivemos esses momentos aqui, né? Eu não vivi muito da década de 80, porque sou de 81. Então, eu não tive isso forte. Mas essas casas que se parecem quase todas, às vezes como a gente se veste, parecido como todo mundo, é o mesmo. E aí... falar de velho, de antigo e de novo é começar uma provocação de que a gente está numa boa hora para começar a repensar nossa relação com a cidade. A gente, normalmente, eu estou dizendo normalmente porque está mudando muito, mas a gente casa. E por muito tempo o casamento era um sacramento, né? Que dizia, é com essa pessoa e... vai, até que realmente a morte nos separe. Mas desde que a gente pôde começar a se separar, surgiu uma coisa muito legal, que é uma renovação de votos. Eu não acho que muita gente aqui fez, mas quem já fez renovação de votos? Pronto. Hoje todo mundo vai poder fazer, renovar os seus votos com a cidade. Por quê? Porque, gente, esse lugar aqui é nosso. Eu vou repetir, porque parece que não entrou. A rua é nossa. Então, se a pessoa está faltando com educação no trânsito ou com uma outra pessoa, é um trabalho nosso de chegar ali e conversar, mas preservar o centro histórico também, de estar aqui também. E aí eu faço um convite. Faça um casamento primeiro, então, com a Pinacoteca. Porque já tem os que se casaram lá com o Instituto. Se você quiser se casar com o Instituto e com a Pinacoteca, nesse ponto pode casar com todo mundo. Mas sempre que... o escritório aqui é muito pertinho, tá? Eu trabalho todos os dias aqui da João Pessoa. Mas eu travei, meu texto não está saindo, o computador não quis funcionar, ou eu não estou legal, eu caminho pela Pinacoteca e toda vez que eu venho aqui tem uma super exposição. E quando eu digo super exposição, saiu daqui a Armorial. Quem veio na Armorial? Pouca gente, viu? Ó, devia puxar orelhas, né? Mas agora está uma exposição de Dona Militana aí, gente. Poucos de vocês, eu tenho essa certeza, conhecem Dona Militana. Venham, porque é uma mulher que fez o possível para que a gente fosse um lugar mais igual. E o nosso casamento com a cidade, ele precisa renovar os votos. A gente renova votos de 4 em 4 anos em algumas posições na política, né? Mas sabe aquele compromisso que eu tenho certeza que se a gente fizesse ano a ano, vocês diriam sim? É com o centro histórico. Então é voltar para cá. Eu sei que a cidade já não é mais a mesma. Hipocrisia eu dizer que vai voltar como era. Não vai. A internet está aí porque o comércio foi para a internet. Então aqui precisa voltar a ser um lugar de moradia das pessoas. Vocês gostariam de morar na Cidade Alta? Né? Eu gostaria, eu trabalho aqui. Mas andar nessa praça e ver que, por exemplo, um prefeito, intendente municipal à época, precisou derrubar essas casas depois de comprá-las para fazer uma praça, precisou derrubar um prédio para fazer o atual palácio, a cidade vai precisar se renovar. E tem que ter alguém que saiba que, olha, até aqui você pode derrubar. Esse tem sido o trabalho do IPHAN. Eu estou falando muito do IPHAN porque eu ando meio abusado, estou falando muita besteira. Ele me atrapalha. Não. Tá certo? Quer mexer num prédio histórico, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai morar num patrimônio, meu filho. Entendeu? Você vai ter um escritório num patrimônio. É um nível diferente. Dá até para consumir mais de empresas que estejam assim. Por exemplo, nunca conheci o povo da 2A. Sou admirado com o que eles fizeram ali na Deodoro. Coisa mais linda do mundo. Preservaram o prédio na frente, construíram o escritório atrás, ficou fino. E quando eu volto à noite para casa, que eu consigo ir a pé, moro bem pertinho, a casa está lá iluminada. Está bonito de se ver. Todos vocês, se passarem na Deodoro à noite, vão ver essa casa iluminada. Assim como o Varela Santiago, né? Que também está sempre passando por transformações, é um prédio lindo. Dica: em abril,
acontecerá a caminhada pelos espaços sagrados feita pela UERN. Foi com ela que eu descobri ainda mais que a gente tem uma sinagoga aqui perto. Fiquem de olho, eu vou republicar, tá? Vou pedir até para o pessoal do festival republicar quando tiver, porque é uma caminhada muito importante feita por estudantes e que vale muito a pena. Então, a partir de agora, eu vou precisar explicar para vocês uma grande mudança que a gente tem na economia do Rio Grande do Norte. E aí o trio pode continuar descendo para a gente parar lá perto das árvores, tá? A gente pode ir bem devagar. Qual que é a grande mudança agora, pessoal? No mundo aconteceu um movimento que se chamou de Revolução Industrial, certo? O que aconteceu? Surgiram máquinas que produziam, por exemplo, tecidos muito mais rápido do que seres humanos, o trabalho manual. Esse maquinário precisava de uma matéria-prima muito importante, o algodão. E aí eu vou conversar com vocês no algodão que é nosso, que é aqui do Seridó, o algodão mocó. Essa economia vai mudar essa paisagem toda que a gente vai ver daqui em diante, tá certo? E eu vou mostrando isso para vocês, da arquitetura. Bora, trio? Vamos?